Você crê que é o Espírito Santo que nos dirige? Amém? Eu também creio. E na hora do louvor, durante o tempo que eu estava preparando essa palavra, me veio uma situação no meu coração. Quem me conhece sabe bem que eu não sou de falar essas coisas, mas veio ao meu coração e eu disse: Senhor, eu não vou pôr porque me parece que não tem muito a ver com a pregação, né? E na hora que estava cantando um louvor, me veio assim nitidamente de novo: é isso. Então, irmãos, eu quero começar por isso. Por um momento muito significativo na faculdade. Em um dos meus estágios, nós fomos fazer estágio no hospital psiquiátrico. E nesse estágio, quando nós entramos no hospital psiquiátrico, a gente tem uma série de instruções. Não vá de brinco, não vá... vocês estão prestando atenção. Eu sei, para isso que eu fiz. Lu, põe mais no centro do coração, por gentileza. No centro do coração. Isto, obrigado. Então, irmãos, quando a gente entra no hospital psiquiátrico, as portas vão ficando atrás de você. Entrando e as portas vão se fechando. Né? Então, toda a instrução não vá de roupa muito colorida, as instruções, né? Não faça movimento muito brusco. Lá pode acontecer qualquer coisa, e você está ali dentro, pode acontecer qualquer coisa. Então, você é instruído. Né? Inclusive, instruído a ir bem, a tomar um banho com sabonete com aquele cheiro que você gosta, a pôr um perfume que você gosta, se preparar para o que você vai enfrentar lá. Então, pastora Vanilda, por gentileza, a situação que eu enfrentei, eu parada lá com o nosso grupo, de repente vem uma pessoa correndo, né? Não vou correr porque... Vem uma pessoa correndo e faz assim em mim. Ainda bem que eu tô cheirosa. Ainda bem. E ela me cheira, e eu paralisada, obrigada. E eu paralisada. E sabe o que ela disse para mim? Você tem cheiro de liberdade. Nossa, eu fiquei uma semana com essa fala no meu ouvido. Você tem cheiro de liberdade. E quando a gente sai daquele lugar, as portas vão se fechando atrás da gente. E elas falam, fica aqui conversando comigo. Eu espero que você não se esqueça que você tem cheiro de liberdade. Que você entenda, porque eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, cheiro de liberdade. E uma pessoa te cheirando assim, você sem saber o que fazer. E ela vira para você e diz, você tem cheiro de liberdade. Então, que nessa manhã, né, talvez você linke, é claro, né, com o que a gente vai falar. Falei, Jesus, eu não gosto de falar essas coisas, né? Eu fiz faculdade, barará, barará. Tá, tudo bem, vocês já sabem. Mas, irmão, se eu tivesse ficado 5 anos na faculdade para aprender só isso, eu estaria satisfeita. Porque isso me impactou de uma maneira, e eu espero que você também entenda isso nessa manhã, que você tem cheiro de liberdade. Dá licença só um minutinho. Não, essa faz parte. Vocês vão perguntar assim, mas por que isso? Eu vou falar para você, não sei. Por quê? Porque eu nunca vi, né, ninguém pregar ilustrando. Então, essa pregação é ilustrativa. A gente fazia muito isso na escola dominical, né, Josélia? Para as crianças e tal. Mas essa pregação é... Por quê? Porque quando eu soube do que eu ia falar, me veio essa imagem. Me veio essa imagem. Lu, preciso de 5 cadeirinhas pequenas.
5 não, 4 tá bom. 4 pequenas. Me veio essa imagem e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, por que eu não vou fazer? Porque eu quero que os irmãos vejam também. Amém? Eu preciso, tá? Daqui a pouquinho, eu só vou deixar para você pensar. Eu preciso de uma pessoa que vai ficar sentada durante essa pregação aqui na frente. Tá? Eu preciso de um voluntário que vai ficar sentado aqui. Então, vão pensando aí quem vai ser o voluntário, tá? Então, vamos ver, né? Então, eu tinha pensado no voluntário, mas meu voluntário não veio hoje. Então, vocês é que vão pensar aí quem vai se dispor. Aqui na frente do trono, por favor. Virado para o trono. Isso, ótimo. Isso mesmo. Tá ótimo. Isso. Obrigada, Deus abençoe. Ai, irmão, tem gente que acha que não precisa de ninguém. Fala sério. Bom, irmãos, aí, quando disseram para mim não, quando disseram não, né? Eu falei assim, vou falar por último. Vai ser mais fácil. Aí me mandaram lá um textinho. Quem for falar por último tem que fazer o resumo de todos os pregadores. Aí foi bom, porque eu ouvi todas as pregações novamente, né? Então, aprendi 2 vezes. Mas vocês não precisam ficar preocupados, porque o resumo de todos os pregadores vai mais ou menos até umas 14, e depois eu começo a pregar. Não, irmãos, brincadeira. Brincadeira, aí rapidinho. Eu só vou fazer o tópico, né, do que os irmãos falaram. Então, o evangelho do conforto ou do confronto? Isso é uma pergunta? Sim, certo? O evangelho do confronto, do conforto ou do confronto? É uma pergunta? Sim. Sendo uma pergunta, você pode escolher? Sim ou não? Sim. Pode. Então, você pode escolher se você quer o evangelho do conforto ou se você quer o evangelho do confronto. A escolha é sua. Sempre foi. Existe uma escolha e um modo de vida. Entendam que aqui nós estamos falando do evangelho. Se nós estivéssemos falando de uma outra, sobre um outro assunto lá fora, seria diferente. Mas nós estamos falando do evangelho. Então, o tema está em Mateus 16, 24, que já foi lido. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Bom, e aí eu vou falar dos 4 temas anteriores, tá? Os 4 temas anteriores, eles foram tratados de forma interpessoal, que é o quê? Eu com o outro, com uma outra pessoa, ou eu com todas as outras pessoas, ou com mais algum. Então, todos esses temas anteriores foram tratados desse modo, interpessoal, de relacionamento, certo? Então, o primeiro tema é o evangelho do conforto. Eu vou falar sobre conforto primeiro, tá? O evangelho do conforto. O que é conforto? É tudo que me traz bem-estar. Não me trouxe bem-estar, não é confortável. Tudo que me traz bem-estar. Então, Pastor Douglas, o evangelho da prosperidade. E aí, eu vou falar do conforto para a pessoa, tá? Para a primeira pessoa que passa para os outros. Então, o que é meu, é meu. O que é seu, pode ser meu. Confortável isso, não é? O que é meu, é meu. O que é seu, pode ser meu. E aí você fala assim, mas eu não vou dar o que é meu para você, o quê? Claro que vai. E a minha lá? Fica onde? Confortável. E se você quer o meu conforto, né? Se eu estou confortável e você quer alguma coisa, é porque você também quer conforto. Então, eu estou te prometendo, você fala que, nossa, beleza, vou conseguir isso aí. Conforto para nós dois, certo? Então, o poder, para que eu quero poder? Para que tudo e todos se curvem a mim. É bom? A gente é bom, não é? É bom. Vamos combinar, é bom. Por isso nós estamos falando de conforto.
O Evangelho e a Autoridade, pastora Vanilda. Uma jornada de revelamentos e não revelação. Revelamentos são as coisas que eu revelo. Irmão, quer ver como é fácil? E vamos se colocar, tá? A gente é irmão aqui, tá tudo tranquilo. Vamos se colocar. Mas eu quero aqui dizer, Deus está me mostrando. Esta semana, 3 irmãos teve dor de cabeça. Levanta a mão. Não, só que, meus, eu revelei só 3. É esses 3 aqui. Aqueles outros ali. Esses 3 aqui vão receber. Os outros aí não foram revelados. Gente, foi revelamento ou não foi? Foi revelamento. Revelação. Revelação. Irmãos, e aí eu vou falar o que eu vivi. O que eu vi, tá? Vivência. Irmãos, vocês agora fiquem em silêncio. Quem tiver criança, coloca a criança no colo e vocês não se movimentam. Tem uma pessoa aqui armada e ela veio hoje no culto para tirar a minha vida. E ela disse para esse homem disse para a esposa dela: hoje eu acabo com o seu pastor. Para você parar com esse negócio de igreja. Se levanta e vem aqui, porque hoje Jesus quer te salvar. Revelação ou revelamento? Ele veio com a arma assim, irmãos. Assim. Lá do fundo da igreja era grande, ele veio assim, com a arma assim. Pôs no púlpito, caiu. Levantou um homem transformado. Revelação. Diferente do meu revelamento. Vocês viram que eu sei também, né? Bom, então, o Evangelho de Autoridade Espiritual, uma jornada de revelamentos e não de revelações. Detalhe. E por que é bom para mim, é confortável para mim, que estou dando o revelamento, certo? Porque eu falo assim, ó, vocês 3 receberam a bênção. E o Senhor está falando, viu? Assim, irmãos, se você trouxer para Deus, você vai receber dobrado. O que você der hoje vai ser dobrado, irmão. Não, você tem 20, eu não quero 40. Eu também estou interessado. É conforto para mim também. Então é conforto dos 2 lados, relacionamento. De conforto. Parecem servos de Deus, e aqui é perigoso. Porque parece, bater o olho, nossa, esse aí é crente, hein? Esse aí. Parecem servos de Deus, disfarçam seus próprios Peraí, eu escrevi alguma coisa errada aqui, mas são sugadores de almas. Não, sugador de alma. O negócio é feio, né? O negócio é feio. Mas tem gente que se presta a esse papel também, né? Vamos combinar. O Evangelho da Justiça. Eu sou bom. Pensa bem, não, eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, quando passa no farol alguém me pede alguma coisa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu não bebo, eu não fumo, né? Ainda depois. Oi? Dou meu dízimo. Eu nem sou crente, eu mando meu dízimo lá para a igreja. Sou uma pessoa muito boa. Bom, e eu sou muito justo. Nossa, como eu sou justo. Isso não é bom para mim? Não é legal eu falar isso? Ai, olha como eu sou. Uau! Como eu sou top, né? É legal para mim falar isso. E as pessoas acreditam, gente. As pessoas acreditam. Você mesmo, essa pessoa é uma pessoa boa. Bom, e aí tinha um irmão, há muitos anos atrás, né? Que a gente, quando tem um pouco de idade, a gente fala, né? Num mundo bem, bem distante, num tempo bem, bem distante. Lá quando eu me converti, porque eu me converti, eu tinha 14 anos, né? Estou com 64, então faz tempinho já. Então, o que aconteceu? Naquele tempo que eu me converti, um irmão se converteu e ele tinha problemas psicológicos,
né? Tinha problema cognitivo, psicológico e tal. E a gente cantava louvor e tocava e batia palma, porque era no Brasil para Cristo. Então a gente era assim muito animado, sabe? Os guerreiros se preparam. Era muito animado. E aí esse irmão se converteu. E aí como que ele glorificava? Glória a mim. Glória! Quando ele ficava muito feliz, glória a mim! Glória a mim! E aí os irmãos chegavam, irmão, não é glória, irmão, é glória a Deus. Aí ele falava uns 2, 3, glória a Deus, daqui a pouco ele, glória a mim! Então, mas ele tinha problema. Mas tem gente que não tem problema. Não tem problema. Tem gente que não tem problema, irmão. E ele quer ser glória a mim. Ele quer ser glória a mim. Ele só glória a mim, mas lá dentro ele fala glória a mim, glória a mim, glória a mim. Né, irmão? Então a gente não pode ser o glória a mim, porque a gente não é justo assim, igual a gente está pensando. Né? O Evangelho e o Poder, presbítero Péricles. Falei, né, pastor Cláudio, que foi o senhor que falou da justiça? Falei? Estou falando. O Evangelho e o Poder, presbítero Péricles. Poder, de que poder ele falou? Ele falou do poder político, do poder financeiro, do poder bélico e a religião como símbolo de poder. Só tem pessoas que se julgam poderosas na religião porque nós apoiamos. As igrejas estão cheias de pessoas aproveitadoras porque tem pessoas que querem esse conforto. Não é à toa, não, gente. A gente tem culpa nisso. A gente tem culpa no cartório. Tá cheio, não é à toa. Se ele não é uma pessoa de Deus, ele está falando lá um monte de besteira e a igreja está cheia, alguém está errado. Alguma coisa, como é que é? Alguma coisa errada não está certa. Né? Mas é confortável. É confortável. Por que as pessoas ficam? Porque é confortável. Ninguém quer ir para a igreja para ouvir a palavra. Ó, Josélia, ele pegasse a palavra de ontem e colocasse aí nessas igrejas, será? No final do culto, você ia ser linchado. Não dá, não dá, né? Mas, bom, nós estamos ainda no conforto, não vou chegar lá, a gente vai chegar lá ainda. Irmãos, e agora nós chegamos no evangelho do eu. E o eu? Ô, coisinha complicada é esse eu. Você já teve vontade de sair fora de você e falar, não, eu estou tão chato hoje que se eu pudesse, eu me despedia de mim? Nossa, é difícil, tem dia que nem a gente se suporta. O eu é complicado. Sai de mim, monstro. Boa, Marli, gostei. Sai de mim, monstro. É bem isso aí. Bom, então, o evangelho do eu, irmãos, é intrapessoal. Aqui dentro, onde ninguém sabe, onde ninguém vai, aqui dentro. Então, o evangelho do eu é intrapessoal, é uma relação consigo mesmo, é uma comunicação interna, são pensamentos e sentimentos. Então, aí, essa imagem que me veio à mente. E vamos começar. Vamos começar? Nós vamos fazer uma viagem, tá? Nós vamos fazer uma viagem na linha do tempo, tá? Então, a minha viagem vai começar com 14 anos. A sua, eu não sei com quantos anos vai começar e nem sei se ela já começou. Talvez ela vai começar hoje, a sua viagem. Eu creio, amém? Eu creio. Então, nós vamos começar a viagem. Viagem na linha do tempo espiritual, tá? Primeira parada. A primeira parada é o coração do homem. Primeira parada, o coração do homem. O que significa coração na Bíblia? Irmãos, coração é um órgão muito importante. Mas a Bíblia não fala do órgão, certo? Coração bombeia sangue pelas veias para todo o nosso corpo. Muito importante. Como que eu posso... O mecanismo do coração, irmãos, é uma coisa impressionante. Eu não sou, né? Não vou me atrever a falar sobre isso. Mas basta você dar uma olhadinha lá. Coração, vê lá como ele funciona.
Bom, não é do coração órgão que a Bíblia fala. Então, na Bíblia, o coração não se refere apenas ao órgão físico ou apenas às emoções, como no sentido moderno. Ele é descrito como o centro da identidade humana, o lugar onde reside a vontade, a consciência, os pensamentos e os desejos e motivações mais profundas. Sabe aquela coisinha que você pensa assim, que você fala, podia estar pensando nisso. E aí te dá assim uma emoçãozinha, aí você fala, podia estar pensando nisso. Essas são as coisas profundas, tá? Mas, e aí, olha só o que a Bíblia diz a respeito do coração. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, seus sentimentos, as suas emoções dirigem o rumo da sua vida. Próximo, Gi. Era isso? Ah, tá. Antes. Irmãos, lembra quando a gente falou há uns tempinhos? Onde o evangelho começa? Ah, o evangelho começa no coração? Gente, o evangelho começa no coração? Ficou fácil. Todo mundo tem coração. Ficou fácil. Se ficou fácil, é o evangelho do. Se ficou fácil, é o evangelho do. Pois é, não ficou fácil, não. Você achou que era fácil, mas não é. O próximo, Gi. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Tá bom para você? Esse coraçãozinho lindo de florzinha. Tá, então tá. Próximo, Gi. Eu, Senhor, aí pega, né? Eu, Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Bom, e nós vamos para a nossa segunda parada da viagem. Olhando para os tronos, olhando aqui, para o trono e para a cadeira. Não é para responder. Em qual você gostaria de se sentar? Bom, quem vai ser o meu. Que não é ajudante, né? Coadjuvante, é? Bom, quem vai ser o meu voluntário? Vou deixar ela, tá, Lu? Pode ser, Renata. Renata, pode ser. Mas você sabe, né, Renata, que você vai ficar sentadinha ali bonitinha, né? Tá bom. Ah, ô Glória, não, você ainda não tá. Não. Ó, deixa eu tirar aqui, vem aqui. Aqui, é claro. Poxa, você achou que você ia sentar ali? Não, amiga. Só do seu que eu ocupei pra mim. Deixa eu perguntar. Você está confortável? Tá. Qual é o seu nome? Renata. Renata, a partir de agora você vai se chamar eu. Tá? Seu nome agora é? Eu. Quem está sentada no trono? Eu. Quem? Eu. Tá. Está sentada no trono? Eu. Ótimo. Ótimo. Então, nós estamos no trono. Então, primeira parada foi a segunda é não, o trono. A segunda parada da viagem é o trono do coração, tá? Segunda parada do coração. Quem está sentado no trono? Tá. Bom, e aí, o versículo de isso, a Gi valeu, viu, Gi? Mas, bom, então, quem está sentado no trono? Eu, a mulher natural.
Lembra que a gente está na viagem? Então a gente está lá atrás, né? Lá no início, lá de quando a gente ouviu falar de Jesus, né? Lá no início, a gente está lá naquele início. Então, essa é uma mulher natural. Mas, tanto quando a Bíblia fala de homem, ela fala de mulher também. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Amém? Bom, então ela, como mulher natural, ela está sentada no trono do coração dela. E quem manda lá? Ela. E quem manda lá? Eu. O eu manda lá naquele coração, certo? Bom, gente, tá dando para entender? Tá. A cultura do consumo tem um centro. E qual é o centro? Qual é o centro? Eu. Ela ensina que tudo deve atender desejos, emoções, expectativas pessoais, certo? Então, o que ela faz? Né? O que o eu natural faz? Eu vou pôr a eu, né? A eu, sei lá. O que ela faz? Ela cria pequenos tronos. Olha que poderosa. Ela cria pequenos tronos. E nos pequenos tronos ela coloca príncipes. Pensa lá na sua. Se você é o chefe, você quer colocar alguém na sua confiança, certo? Mas existe o famoso, que vocês já até pensaram, né? Eu estou tentando lembrar a palavra que eu pus lá. Não é isso que você está pensando, mas é isso. Quem é colocado lá? A pessoa de total confiança, o famoso, né? Exatamente, é esse mesmo. É esse mesmo que é colocado lá. Por quê? Porque ele vai fazer todas as vontades. E diz assim, domingo, tá? Domingo. Ele não trabalha de domingo. Chefe, você precisa de mim amanhã? Porque eu estou à sua disposição. Chefe, eu estou saindo daqui. Sim, ó, nosso horário de saída é 5 horas. Mas se você precisar de mim até as 9, conte comigo. Então, ele buscando pessoas para fazer aquilo que ele está na. Aí, Tita, agora é para nós, hein? Ele está na faculdade. O que ele faz? Ele chega lá, fica procurando lá o inteligentão que já fez 2 faculdades. O que ele faz? Entra no grupo do inteligente, que já fez 2 faculdades, sabe fazer tudo. E ele não vai fazer nada mesmo. Ele não vai fazer nada mesmo. E aí ele elege aquilo. Nossa, ele leva até alguma coisa para ele, para ajudar no trabalho, né? Então, o que ele faz? Vai juntando pessoa natural. E agora eu vou dizer uma coisa, tem algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas que usam rede social por necessidade, né? Porque não gosta, mas usa. Tem gente que gosta muito, e gosta mesmo. Tem gente que gosta muito. Gente, não é um problema, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Mas eu vou, né, hashtag fica a dica. Você quer saber no que você se interessa? Abre lá sua página na rede social, para você entender qual é a sua prioridade. Basta abrir lá. Você vai entender o que faz sentido para você, do que você gosta, porque você posta o que você gosta. A verdade é essa. O que a gente posta na rede social? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha interessante. E aí, é claro, gente, que tem páginas que são profissionais, né? Mas tá, é uma página profissional. Por que eu não posso pôr a foto minha do meu marido lá? Só por isso eu não posso pôr? Eu posso pôr ou não posso? Posso, é meu. Não posso pôr uma foto do eu e meu marido, eu e os meus filhos lá? Posso. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o que nos interessa? Porque isso mostra muito do que nos interessa.
Você quer saber qual é a sua prioridade? Olhe na sua rede social. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Tudo. Tudo que você coloca. O seu pet lindo, maravilhoso. Como é que ele chama? Dá um nome aí, gente, para mim. Pituca. Ai, a Pituca. Ai, hoje ela amanheceu tão linda. Ai, parecia que ela até ia falar comigo. Gente, nada contra animal, eu gosto. Se eu pudesse, eu tinha gato, mas eu, né? Mas, gente, chega aqui na igreja, pastor, preciso te contar uma coisa. Pituca passou mal ontem. Tudo isso que eu tô falando é para terceira parada da nossa viagem. A primeira foi coração, a segunda, o trono. E nós vamos para a terceira. Mais um dia o que acontece? Nosso eu ali é mais uma ajudante, gente. E aqui vai ter a raiz do confronto. Agora é a raiz do confronto. Obrigada. Bom dia. Pensa bem, né? Essa cruz tem alguém aqui? Não. Porque ele ressuscitou. Um dia ela tem um encontro. O eu tem um encontro com a cruz. Com o ressuscitado. Tem um encontro com o ressuscitado. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Negar-se, 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 negar-se. Negar-se é sair do trono. Jesus governar. Aí, aqui, começa o confronto. Deixar o trono. Gente, deixar o trono é fácil. Não. E não acha que é você que vai deixar o trono sozinho, não. Se o Espírito Santo não te ajudar, você não sai do lugar. E nós vamos para a terceira estação. E a terceira estação é mudança de mente. Por quê? Aquele eu entende através do Espírito Santo, não é porque ela procurou Jesus. Foi porque o eu procurou Jesus, não. Jesus encontrou o eu. O eu estava perdido. Não tinha condição nenhuma. E aí, o eu entendeu que era um pecador. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Amém? E aí o eu entendeu que
Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pediram em meu nome. Amém? Então, querido, você é um escolhido. Se você quiser lutar com isso, é um problema que você vai ter que decidir. Você é um escolhido. Bom, e aí, olha só. Um tesouro precioso num pote de... Gente, quem não viu esse pote, dá uma levantadinha, olha esse pote. Agora vamos ser francos, ele é bonito? Ele é rústico, certo? Ele não é feio, não, ele é rústico, certo? Ele é rústico. Mas a gente era feinho antes de ter Jesus. A gente era um potinho feinho. Já um potinho feinho. Elia. Josélia falou que ela era um potinho feinho, né, Josélia? Ontem Josélia falou que ela era um potinho feinho. Mas olha só, é um tesouro no vaso de barro. Quem é o tesouro? Cristo. No vaso de barro que sou eu e você. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Amém? Então tem a ver com você? Sim no vazio, vocês falaram, né? Bom, continuando. O eu, ele troca o eu sou por ele é. Ele troca o eu sou por ele é, tá? Então, Renata, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Depois a gente ainda vai fazer alguma coisinha aqui, mas eu consigo. Bom, então, aí o que acontece? Aceitou Jesus, certo? Aí passa por 5 etapas. Quais etapas? A primeira, a consciência do pecado, certo? Entendo que sou pecadora, né? E que preciso de Jesus. Amém? Depois o arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso, nossa, quanta coisa errada eu fiz, né? Arrependimento. Meu Deus, como eu sou insignificante. E como eu quero, de fato, mudar e preciso da ajuda de Jesus. Arrependimento. E aí, gente, aqui entra uma outra parte. A terceira parte é a conversão. Porque é um processo que passa por etapas. Primeiro, você aceita Jesus, você aceitou Jesus, você entende que você é um pecador. Aí vai, ai, pastora, mas essa pregação que eu já sei de tudo isso, não tem problema. Não tem problema, você precisa saber mesmo. Todo dia a gente precisa saber disso. Porque aí a gente entende que a gente não está lá, a gente está aqui. Né? Quando a gente lembra de onde a gente veio, a gente sabe que a gente está aqui, não lá. Bom, e aí tem a conversão. Irmãos, conversão não é adesão. Tá? Conversão não é adesão. Eu tenho ido muito em hospitais, nesses últimos tempos. Eu tenho ido muito a hospitais. E eu recebo essa etiqueta. Acompanhante. E eu estou de acompanhante. E quando eu estou de acompanhante, eu faço o quê? Acompanho. Para onde o outro vai, eu vou. Porque eu sou acompanhante. E aí, o que acontece? Às vezes eu estou chegando em casa, eu estou lá com a etiqueta de acompanhante. Vamos tirar a etiqueta da acompanhante, vamos tirar. Né? Eu esqueço a etiqueta e estou lá com a etiqueta de acompanhante. Então, irmãos, se converter não é acompanhar. Aí tem gente que para nessa etapa, nessa fase, né? Ele para. Aí o que ele faz? Olha só. Alguém pode ficar parado em uma etapa. Ele aceita Jesus. Ele aceita, nossa, porque é uma história tão bonita. Gente, que história mais linda. Alguém que morreu por mim. Morreu por alguém? Não sei.
Difícil, não é? Ele morreu por mim. Nossa, que história. Ele estava na glória e ele veio aqui na terra por causa de mim. Nossa, essa história é muito linda. Eu quero. Então, primeiro ele aceita, certo? Ele aceita. Depois, ele vai num batismo e ele fica maravilhado. Nossa, o coração dele até dispara. Gente, que coisa linda isso. Como assim? A pessoa afunda na água quando outra pessoa. Pensamento, né, gente? E aí ele fala, não, eu também quero esse negócio aí, batizar. É bonito isso aí, eu quero. Ele vai se batiza. Ele fica todo emocionado, assim, né? Porque eu, particularmente, acho muito bonito o batismo, né? E aí ele fica muito emocionado, batizou. Tá fazendo tudo certinho? Tá? Tá? Tá, não tá? Tá, tá, fazendo tudo certinho. Aí ele se batiza. Depois que ele se batiza, ele vai ceiar. E ele sempre quis ceiar. Ele pensa assim, nossa, que gosto será que tem esse pão? Ele acha que o gosto do pão é diferente. Será que vem mesmo? Nossa, dá uma vontade. Aí quando passa, dá até água na boca. Dá uma vontade desse negócio de ceiar. Ah, mas para ceiar eu preciso me batizar. Então eu me batizei, agora eu vou ceiar. Eu sei, nossa, gostei de ceiar. Agora tem um negócio de participar na igreja aí dos trabalhos, não sei o que tem. Eu gosto de cantar. Eu sei até tocar um pouquinho. Vou falar com o pastor Douglas, né? Eu vou ajeitando lá, vou entrando no grupo. Não, eu vou pôr cantar, né? Se eu cantar é mais fácil. Eu canto, tenho uma voz bonita e tal, já cantava aí nos. Fala. Eu falo nos bailes, né? Cantava por aí nas baladas, né? Cantava. Nos karaokê da vida. Vou ver se eu consigo cantar lá, conversar lá, se eu consigo cantar. Aí tá cantando aqui, tá cantando. Aí tem um irmãozinho lá, diácono, que trata todo mundo bem, tá ali na porta. Eu queria esse negócio aí também. Ficar abraçando todo mundo aí, comunhão, um negócio bonito. Vou querer isso aí também. Aí ele começa a vir na igreja direto. Ô, irmão, você é tão ajudador, tá em todos os cultos e tal. Não quer ser diácono? Opa, quer, irmão? Já só falar o que eu tenho que fazer aí que eu vou fazer. Ele já é diácono, irmão. Já é diácono. Mas ele só aderiu. Ele só aderiu. Aí eu vou dizer para você, tem pastor que só aderiu? Não, eu escutei, gente. Tem. É triste, né? Bom, mas aí ele trabalha na igreja, pode chegar até ser pastor. Mas no final vai ouvir: afastai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Isso aqui, irmãos, é colocado, pode ser tirado. Não está dentro do coração. Conversão é aqui dentro, não é por lá de fora. Conversão é aqui dentro. Quantos acompanhavam Jesus? E quantos estavam com Jesus? Eita, tá difícil, hein? Tá difícil. Não é brinquedo, não. Então, a quarta. Aí sim, né? Se ele se converteu e não só aderiu, ele vai passar para a quarta fase, que é a busca pela santidade. E depois a quinta fase, a vida na vontade de Deus ou no propósito de Deus. E não no seu, e não no seu propósito. Então, queridos, o que acontece nessa cultura, que ele passou pelas 5 fases direitinho, o eu morreu. Ele não é mais ele. Ai, como assim, pastora? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, você não está mais vivo, não, gente. Você está morto. Como dizia o irmão, você está morto com Cristo. Está morto.
Você quer... Aí o tempo passa, irmão. E coisa complicada para o ser humano é o tempo passar, né? A gente quer que, principalmente hoje em dia, a gente quer que amanhã seja ontem. Porque a gente está correndo, a gente está correndo, a gente está correndo. A gente quer pular exatamente sobre etapas. E aí, irmãos, no pular etapas, tô aqui, certo? Passei pelas 5 fases, tá tudo bem, tá beleza. Passei pelas 5 fases, esperando, como diz a Jô, né? Esperando Jesus vir me buscar, querendo saber, querendo estar no céu, ver minha coroa, né? Tô aqui. Tá certo, mas o tempo passa. O tempo passa, eu tenho uma dificuldade muito grande financeira. Uma dificuldade muito grande financeira. Eu que encostei aqui. Tenho uma dificuldade muito grande financeira, e aí eu começo a pensar, eu preciso resolver meu problema, eu preciso resolver meu problema, eu preciso resolver meu problema. E aí eu esqueço. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu, né, na minha agonia, eu vou dar um jeito. E quando eu penso assim, eu vou dar um jeito, e aí, queridos, eu tenho a brilhante ideia. Brilhante ideia. Eu vou pedir dinheiro emprestado pro. Como é que chama os caras lá? O agiota. É isso aí, eu resolvendo. E aí, sabe o que acontece? Semana passada, eu tô, né? Claro que não foi semana passada. Mas semana passada falaram que tinha um dinheiro do fundo de garantia de não sei quantos anos atrás, taraná, que podia estar retido. Eu nunca fui lá, pus lá meu. Como é que chama? Meu CPF lá para ver se eu não tinha um dinheiro lá. Às vezes lá tinha o dobro do que eu pedi para o agiota. E eu nem fui atrás. Aí Deus falou para mim, ó, quando passou a notícia, eu senti assim, ó, vê esse negócio aí, capaz que você tem dinheiro lá. Eu nem liguei. E aí as outras coisas da vida. Aí eu tenho uma doença. Eu começo pro médico, pro médico, pro médico. Ele me vira de cabeça para baixo e não acha qual é a minha doença. Ele falou, olha, não estou achando sua doença. Você faz o seguinte, passa para um psiquiatra, passa no psicólogo. Quem sabe ele descobre o que você tem. Aí você vai, você passa no psicólogo, você passa no psiquiatra e continua sentindo aquilo. Mas você não passa com Jesus. Você passa em todos os especialistas, menos do especialista dos especialistas, menos no médico dos médicos. Bom, de vez em quando, eu faço isso, você faz isso, a gente volta para o trono. Não é lá, não é lá que Jesus quer você, é aqui. É aqui, ele quer você como servo. Bom, então, gente, eu tô acabando, eu nem sei que horas são. Tô acabando, tá? É... E agora a gente. Eu me coloco, igual eu falei, me coloco novamente no trono. Agora, gente, vamos pensar assim: no eu transformado, tá? Que agora a gente falou lá no comecinho, né? Do conforto. Agora a gente vai falar do confronto. O eu transformado entende que na prosperidade, o que ele entende? Que não é ter tudo o que eu quero, mas é ter o que eu preciso. É... Gi, 1 Timóteo. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Então a riqueza é essa. Gente, você tem roupa? Amém?
Posso ouvir um amém? Você tem calçado? Você tem alimento? Deus está cuidando de você? Você é rico. Olha, só ouvi um amém para você é rico. Bom, então amém, amém? Então, o que nos falta? Contentamento. A gente está alegre com o que a gente tem. Porque quando você estiver alegre com o que você tem, Deus te dá mais. Por quê? Porque você é grato. Ai, gente, sem exagero, tá? Sem exagero. Eu já vou levar lá embaixo para não exagerar. Eu tenho essa blusa faz pelo menos 15 anos. Parece nova. Aí eu tenho umas roupas que eu ponho, você vai falar, nossa, de roupa nova, eu já pus um monte de vezes, o pessoal acha que é nova, né? Tá, aí eu, nossa, 15 anos, não vou pôr essa roupa, não. Fiquei 15 anos. Ué, não tá me servindo? Não tá boa? Tá boa ou não tá, gente? Tá, então pronto. O que é isso? Contentamento. Eu vou dar ela quando ela ficar estragada? Não, daqui a pouco eu dou ela. Não é que eu sou apegada, é que tá bom, dá para usar. Né? A gente tem tanta roupa lá no guarda-roupa com etiqueta que você nunca usou. Nunca usou. E você está reclamando que você não tem roupa. Você está lá com um sapato lá, com a etiquetinha lá, bonitinho, você nunca usou e está reclamando que não tem calçado. Bom, autoridade espiritual. Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, a autoridade dada para nós é para nós sermos discípulos. É para isso que é autoridade. Não é para você. Ai, olha, você não sabe não? Eu sou pastora. Pastora. Tá, irmãos, graças a Deus, glória a Deus, eu sou pastora, tá? Sou pastora, graças a Deus. E eu tenho certeza disso, que foi Deus que me chamou. Eu tenho certeza. Agora, eu não sou mais do que ninguém, muito pelo contrário, eu sou serva. Se eu for uma pastora que não sou serva, eu não sou pastora. Não sou pastora. E olha, eu vou falar para você. Sabe de uma coisa? Você está na vantagem. Você está na vantagem, sabe por quê? Porque você pode escolher a igreja que você quer ir. Ah, fui lá, ó, gostei. Irmãozinho ali, irmãozinho naquela igreja toca bem, hein? Irmãozinho naquela igreja canta bonito, hein? Gostei. Palavra, acho que vou ficar nessa igreja. Ai, não gostei, não. Ixi, palavra demora muito, nunca mais que acaba. Eu gosto de igreja que a palavra é 10 minutos. Simples. Você sai daqui e vai lá para outra igreja. Agora, pastor, pode escolher ovelha? Pastor pode falar assim, ó, ovelhinha, você... Sei não, viu? Você tá meio fraquinha. Oh, nossa, é uma ovelhona, hein? Não sei, não sei. A gente não pode, irmão. Não pode, pastor não pode escolher ovelha. Ainda bem, né, irmãos? Ainda bem. Justiça. Romanos 3,10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Bom, isso tudo aqui é evangelho do confronto. Que confronto bom, hein? Participar da glória de Deus, né? Que confronto bom. O poder. O poder de Deus não pode ser comprado. Ah, Péricles, isso aqui
Mexeu assim no meu coração. O poder de Deus não pode ser comprado. Ele é derramado. Não sabe quando a chuva cai e você está lá fora? É isso. É derramado em cima de você. Ah, tem gente que não quer. Você o quê, né? Eu? Eu quero. Eu gosto. Então o poder é derramado. Por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é poder, tá? E de verdade, estou acabando. A decisão sempre foi pessoal. A decisão sempre foi sua. Não é do seu parente, não é do seu vizinho, não é de sua tia, não é de sua avó, não é de sua mãe. A decisão sempre foi sua. Por quê? Quando você for chamado, não vai chamar a Jocélia no lugar da Josélia. E nem a Josélia no lugar da Jocélia. Quando você for chamado, vai ser chamado o seu nome. E se não estiver pronto, aí fica difícil. O caminho é estreito. Evangelho do confronto. Se o caminho é largo, e o caminho largo vai dar em algum. E, gente, tem uma coisa, hein? Não é só o caminho estreito que termina num lugar, não. O largo também termina num lugar. Agora, escolher aqui. Não dá para escolher em outro tempo. O tempo de escolher é agora. Do caminho largo ou do caminho estreito. Eu acho que você sabe qual que é o caminho largo, né? Depois da morte? Imagino que sim. O caminho é estreito. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. A escolha. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos que a encontram. Bom, você já encontrou. Agora, se você quer entrar nela, é no Evangelho do Confronto. E a última estação? A última estação é o céu. Eternamente com o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Amém? Então, fica essa interrogação. Qual evangelho você está seguindo? O do conforto ou o do confronto? Irmãos, amém. Deus abençoe.